Oi, gente, Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Flávia, vivo aqui em Portugal com a minha família. E recentemente comecei a postar mais. Na verdade, eu já tinha o TikTok, mas eu quase não postava nada. Mas agora, como eu decidi ouvir o conselho da minha amiga, decidi postar mais coisas aqui, estar mais ativa aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E, gente, eu comecei recentemente a partilhar com vocês aqui o processo da minha experiência de voltar a conduzir depois de 3 anos. Na verdade, começar a conduzir depois de 3 anos, gente. É isso mesmo. Gente, eu tenho 3 anos que tenho carta. E desde que eu tirei a minha carta, eu só conduzi uma vez. E nessa uma vez, na verdade, uma vez não, 2 vezes. Nessa 2 vezes eu parei, por quê? E aí agora eu conto pra vocês o porquê que eu parei. E recentemente vai fazer 3 meses que eu comecei a conduzir praticamente do zero. E eu tenho contado aqui pra vocês um pouquinho das minhas conquistas, das minhas realizações, eu tô muito feliz. Muito mesmo, gente. E vou falar pra vocês o porquê que eu fiquei 3 anos sem conduzir. Gente, antes de eu vir pra Portugal, eu decidi tirar minha carta. E falei assim, vou tirar minha carta, porque lá eu posso precisar e tal, tudo mais. E de fato aqui realmente é quase uma necessidade. É uma necessidade você ter uma carta, ainda mais pra quem vive no interior, como a gente vive no interior. Então, o que acontece? Tirei minha carta. Cheguei aqui, toda animada, porque eu tenho carta, vou conduzir. Meu sonho, gente, era ter minha independência. Eu não precisava ficar esperando meu esposo depender dele pra mim fazer as coisas. E aí, eu tirei minha carta no Brasil pra vir pra Portugal. Quando eu cheguei a primeira vez, eu conduzi, não sabia muita coisa, mas também não fui pra muito longe. Mas deu tudo certo. Na segunda vez, porque meu esposo ia buscar um carro. Ele veio do trabalho e falou assim, amor, vou precisar que você vá comigo. Pra você trazer outro carro. Eu falei, beleza. Aí eu fui, gente. Quando eu estava vindo, o meu esposo estava na frente com um outro carro, com o nosso filho mais velho. E eu vim atrás no nosso Fiat, que era um Fiat 98. Esse aqui era um Fiat, mas é 99. E eu tava vindo com a Ruby com ele, os menores comigo. Gente, eu estava, tipo, na velocidade da via, eu não tava correndo, nada. Só que o que acontece? Eu ia fazer uma curva, e a curva é uma curva fechada. Eu não tava vindo quem tava vindo de lá. E de repente veio um caminhão. E esse caminhão, gente, ele veio pra minha mão. E estava de noite, ele estava com o farol muito alto. Porque, sinceramente, eu não consegui, tipo... Eu vejo que aqui muitas pessoas usam farol muito alto. Eu não gosto de usar farol alto, porque assim como eu não gosto de atrapalhar ninguém a conduzir, eu não gosto que ninguém se atrapalhe a pessoa conduzir. E, gente, eu fui muito rápida, porque assim, ele já tava em cima praticamente de mim, porque ele tava na minha mão, o caminhão. E tava o farol muito alto, como eu falei, e ele já tava na minha mão. E aí o que acontece? A minha única reação, os meus filhos travaram, eu não podia me dar o luxo de travar naquele momento, porque das crianças, eu só joguei o carro pro acostamento, de uma vez, assim, sabe? Joguei o carro pro acostamento. Na hora, assim, a alma não fugiu do corpo aí, tipo assim. Eu tive que me manter firme, porque dos meus filhos que estavam comigo, voltei a conduzir. A perna, da embreagem, tremia, mas eu tinha que manter ela firme ali. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia nem sair do carro. A minha alma saiu do corpo, gente. E eu criei um trauma tão grande, mas tão grande. Por quê? Porque eu me senti impotente, eu coloquei os meus filhos em risco. Por mais que eu não estava errada, eu me senti dessa forma. E depois daquele dia, eu criei um trauma de pegar carro. Gente, vocês não têm noção. Só de eu sonhar em pegar em um carro, eu tremia. Eu tinha crise de ansiedade. Eu não conseguia de forma alguma pegar o carro pra conduzir. Eu não conseguia. Só de eu sentar assim no banco do condutor, gente, vocês não têm noção como eu fiquei. Eu fiquei em estado de choque. E não só isso, os meus filhos tinham medo de andar comigo. Tipo assim, eu falei assim, eu vou conduzir. Tipo, se eu só sentasse aqui o meu pequenininho, não, pai, minha mãe não. Eles ficaram traumatizados. E eu fiquei traumatizada também, gente. Então, por isso que eu fiquei 3 anos sem conduzir. Eu fiquei, tipo assim... Ai, só de pensar, vocês não têm noção, gente. E quando foi esse ano, o meu bom velhinho partiu. Foi o meu maior incentivador pra eu poder conduzir. E ele falava assim comigo, assim, Flavinha, meu sonho é ver você conduzindo. Eu quero muito que você conduza. E quando eu tava aqui, quando eu sempre ligava pra ele, ele falava comigo assim, Flavinha, você tá conduzindo? E eu falava, não tô, tá aí, Flavinha, você tem que conduzir. E tipo, esse ano, ele faleceu no dia do aniversário do meu pequeno.